Chegamos à quarta aula da nossa série sobre inversores de frequência e a primeira aula de parametrização. Hoje nós vamos começar a configurar o inversor de frequência para que ele trabalhe da maneira desejada. Essa aula, o objetivo dela é que nós consigamos comandar o motor, ligar, desligar, reverter, ajustar a velocidade, tudo através da própria IHM do inversor. Então não vai ter nenhum potenciômetro externo, nenhuma chave comutadora externa. Com comando externo vai ser a próxima aula. Então, caso você queira fazer isso com potenciômetro e botão externo, assiste a próxima aula, que é a quinta aula no caso, que lá eu vou falar dessa forma. E lembrando que tanto a quarta quanto a quinta, essas aulas são em cima do inversor de borneira mais simples, que é o modelo de 1, 2 e 3 cavalos monofásico ou o modelo trifásico de 5 cavalos. É um modelinho que tem a borneira de comando um pouquinho mais reduzida, a configuração é um pouco diferente também. Então, essa quarta aula e quinta aula, onde eu vou falar de liga, desliga, reverte e controla a velocidade, seja nessa aula de hoje através da IHM do inversor e na próxima aula através de comando externo, mas tudo isso em cima dessa borneira mais simples. Então, se você tem um modelo diferente, se você tem um modelo de 5 cavalos monofásico, por exemplo, ou os trifásicos a partir de 7,5 cavalos, aí é outra configuração, então essa aula não vai servir para você. Assista as próximas aulas, então, que elas vão conseguir te ajudar. E se você tem alguma sugestão de outro tema, alguma outra função que você deseja fazer, deixa aí nos comentários, porque à medida que for possível nós vamos gravando novas aulas e esse curso vai ser continuamente atualizado, então, com esses novos temas aí, essas novas possibilidades de configuração. Então, deixa aí seu comentário caso você deseje alguma função diferente. E também não deixa de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para ficar por dentro quando essas aulas forem postadas, né? Não vai adiantar nada a gente gravar a aula e você não receber a notificação, não saber quando ela for postada. E caso queira ter acesso antecipado a essas aulas e também algumas aulas que não vão vir aqui para o YouTube, você deve acessar o nosso curso gratuito sobre inversores de frequência, um treinamento gratuito. Basicamente, as mesmas aulas que estão vindo aqui no YouTube, só que algumas aulas a mais, já que alguns temas eles não são tão populares, então não adiantaria trazer aqui para o YouTube, a gente está deixando somente no curso mesmo, e também acaba recebendo de forma antecipada, porque antes de vir para o YouTube já vai lá, assim que a aula é gravada, ela já vai para o curso, enquanto que aqui para o YouTube ela é agendada e entra no cronograma de vídeos. Então não deixe também de se inscrever nesse curso que é gratuito, o link vai estar na descrição aqui desse vídeo. Como nessa aula eu vou ensinar a função mais simples de toda, que é controlando pela IHM, sem nenhum botão externo, então apenas os cabos do motor e da alimentação que nós temos aqui no inversor. No caso dos cabos do motor, temos aqui 3 cabos, não importa em qual ordem que eles estejam, o fechamento do motor está adequado para a tensão de saída do inversor, nesse caso, como o inversor tem tensão de saída de 220 volts, o motor está fechado para 220 volts, e os cabos então vêm aqui independente da ordem de alimentação. Aqui nós temos fase e neutro, que é a alimentação do inversor. Aqui a alimentação do motor, aqui a alimentação do inversor. Fase e neutro. Se inverter neutro por fase, não tem problema, vai funcionar também. Sugiro que não faça, porque no inversor está identificado, né? Fase e neutro. Então quem vier dar manutenção depois vai saber qual que é qual. Se fosse um inversor trifásico, nós teríamos RST. Não é, nesse caso é um inversor monofásico, então está L e N. Se tivesse RST, também era só colocar as 3 fases aqui para alimentar, independente da ordem. Não tem problema, assim como no motor não muda nada a ordem, aqui também não muda nada. Pode mudar depois, lógico, na questão da alimentação não, mas na saída vai mudar o sentido de giro do motor. Mas depois dá para inverter via parâmetro aqui no próprio inversor mesmo, dá para inverter o sentido de giro. Aqui teria que ter o terra, né? Mas como é uma instalação provisória, eu acabei não colocando. Então aqui instalei apenas para demonstrar mesmo o funcionamento e mostrar como parametrizar, então não coloquei o terra. No caso dos terminais aqui do motor, está sem terminal, né? Na conexão aqui do motor está sem terminal, mas é porque o motor vai ficar ligado por pouco tempo, ele está a vazio também, e eu estou monitorando, né? Então não tem problema eu usar sem terminal. Mas em instalações que não sejam provisórias, como essa, instalações definitivas, jamais deixem sem terminal assim. O cabo flexível pode ter um desfilamento, no caso, se ele não for instalado com terminal, e isso vai prejudicar a conexão, vai dar uma sobrecarga que vai aquecer essa conexão, e aí isso vai prejudicar o inversor. Então, usem terminal em todos os bornes aqui, mesmo nos bornes de comando e também nos bornes de força, sempre usem terminal. Aqui está sem terminal, como eu falei, apenas porque eu estou monitorando isso aqui e porque é somente para demonstrar. Então, revisando, se vocês tiverem mais dúvida em relação à instalação, vão lá na terceira aula,
que da terceira aula falando sobre utilização de inversores. Lá eu dou uma aula mais longa só sobre instalação, explicando todos os detalhes. Aqui então eu vou ser mais breve para nós podermos focar na parametrização. Então vamos lá, para iniciar eu vou apertar a tecla PROG para acessar os grupos de parâmetro. O primeiro grupo é o grupo P0 e é ele que eu vou acessar. E o primeiro parâmetro é o P0-00. O P0-00 ele nos permite resetar esse inversor. E é o que eu vou fazer para ensinar vocês como faz, porque caso você já tenha tentado fazer uma programação e não deu certo, de repente a sua programação pode acabar interferindo nessa que eu vou fazer agora. Então, caso você já tenha tentado programar e queira voltar para os padrões de fábrica, apagar tudo e voltar para os padrões de fábrica, então você vai acessar o parâmetro P0-00, aperto PROG para acessar ele. Vou colocar 99 aqui através da tecla de incremento. Nós temos incremento e decremento, né? Agora eu vou decrementar até voltar para o 99. Vou apertar PROG para confirmar. E o inversor nesse momento está sendo resetado. Todos os parâmetros estão voltando para o padrão de fábrica. Então agora a programação que eu iniciar vai iniciar do zero mesmo, né? Então vamos lá. Vou apertar PROG novamente. Vou apertar PROG para acessar o grupo P0. E o primeiro parâmetro P0 que eu vou mexer é o P0-04. As configurações de fábrica elas já vêm definidas algumas coisas aqui em relação ao potenciômetro, a tecla de liga e desliga, então eu não preciso mexer em muita coisa, já vem padrão, então vou mexer somente no que é necessário mesmo. E o P0-04 é o tempo de aceleração, aqui está em 10 segundos. Como é que eu faço para mudar? Posso incrementar ou decrementar, ou posso acessar outra casa aqui, né? Então, posso vir aqui, vou colocar 5 segundos para acelerar. Pronto, está em 5 segundos. Essa setinha para a esquerda é para eu avançar as casas aqui, né? E para a esquerda, no sentido da direita para a esquerda. E aqui eu tenho incremento e decremento. Então, vou definir como 5 segundos, aperto PROG para confirmar. Vou acessar o parâmetro novamente. Caso eu tivesse feito alguma alteração e não quisesse confirmar, bastaria apertar ESC, que é essa tecla aqui do lado. Vou apertar ESC, então eu saí sem confirmar. Vou avançar para o parâmetro P0-05. Vou acessar ele. Esse é o tempo de desaceleração. Então vou definir um tempo menor, inclusive. Eu quero que esse inversor desacelere em 2 segundos. Vocês vão perceber que ele vai parar bem rápido. Isso aqui, dependendo da aplicação, se for com muita carga, não é bacana, né? Parar muito rápido. O motor ele acaba gerando, ele trabalha como um gerador nesse caso, a carga empurra o eixo e o eixo vai gerar energia. Essa energia ela precisa ser dissipada pelo inversor, então se for um motor com muita carga, não dá para colocar um tempo tão curto, mas como está vazio aqui então, vou colocar 2 segundos apenas para demonstrar. Vou confirmar esse parâmetro aqui então, vou avançar para o P0-06, que é o próximo parâmetro aqui. Esse vai ser para reverter ou não a direção do motor. Eu não sei em qual sentido que vai girar, porque eu não me preocupei com a sequência aqui das fases, então vou colocar um para reverter, por exemplo, mas esse parâmetro você acessa depois caso queira reverter, né? Então é o P0-06, se tiver em zero como estava antes, ele não reverte, se tiver em 1, ele vai reverter, vai inverter o sentido de giro do motor. P0-07 eu vou pular, o P0-08, vou confirmar aqui, é o limite de frequência máxima de saída do inversor. Isso aqui é o limite de frequência máxima mesmo, é o master geral de limite para a saída do inversor. Eu vou deixar definido como 60, ou posso até fazer melhor. Vou mudar para 80, porque daí eu posso mostrar para vocês esse motor girando mais rápido do que ele é construído para girar. Não é que não pode, só que tem que tomar alguns cuidados aí para não acabar sobrecarregando o motor. O rolamento dele é uma limitação também nesse sentido, mas 80 Hz é uma velocidade que ele vai comportar tranquilamente, ainda mais que ele está sem carga. Então vou deixar em 80 aqui. Esse como eu falei, é o limite master aqui do inversor, é o valor máximo que ele pode chegar de frequência. Não quer dizer que ele vai ficar rodando em 80, né? É o limite máximo que pode chegar caso eu defina dessa forma. Então vou dar um confirmar aqui, PROG para confirmar. Vou para o parâmetro 09, P0-09. Esse aqui é o limite da escala que eu vou trabalhar no potenciômetro. Então, esse potenciômetro aqui é onde eu vou controlar a frequência do motor. E aqui eu defino o topo da escala. Quais são os valores que eu consigo definir aqui? Eu vou trabalhar acima do mínimo, né? Depois em outro parâmetro eu vou definir o valor mínimo.
E aqui eu defino o valor máximo, né? O próximo parâmetro, inclusive, que é o P0-10, é o valor mínimo. Então, esse valor aqui precisa ficar entre o mínimo e aquele máximo que a gente definiu no parâmetro anterior. E vai ser justamente o fundo da escala. Quando eu virar esse potenciômetro aqui, o máximo, em quantos hertz que eu quero que fique? Tem que ficar abaixo daqueles 80 que a gente definiu antes, né? Então, eu vou deixar, na verdade, eu posso definir 80 ou menos, né? Eu vou definir 75, por exemplo, só para ficar diferente, para que vocês percebam que não precisa ser igual. Esse aqui é o fundo de escala e aquele outro parâmetro que nós fizemos antes é o valor máximo do inversor. Vou dar um confirmar aqui, então. P0-10 é o limite mínimo, né? Eu não preciso definir um valor mínimo, mas eu vou definir para mostrar como que funciona. Então vai ser 5 Hz, por exemplo. Vou dar um confirmar. Aí esse motor não vai girar abaixo de 5 Hz. Em rotações muito baixas, a ventilação do motor não funciona direito e ele perde muito torque também. Então é normal que se defina um valor mínimo, que pode ficar na casa dos 30 Hz, por exemplo, vai depender da aplicação. Toda a parametrização que se faz aqui depende da aplicação. Então, tempo de aceleração, tempo de desaceleração. Nesse curso vai ter algumas aulas também falando sobre algumas funções específicas que têm peculiaridades. Então, caso você tenha alguma função aí você quer saber como fazer, consulta no curso se já saiu a aula dedicada a essa função. Se não tiver saído, você pode sugerir também essa aula e de repente eu venho a colocar na programação então de aulas. Esse curso ele vai ficar sempre sendo alimentado com novas aulas, né? À medida que vão surgindo demandas de aplicação, vão aumentando a disponibilidade de aulas. Então definimos aqui a frequência mínima, né, que ele vai trabalhar. Agora eu vou para outro grupo de parâmetros, eu vou para o P1. Então vou voltar aqui, eu já confirmei o P0-10, eu vou voltar apertando ESC, vou mudar para o P1, grupo P1, né, confirmar, e agora eu consigo acessar os parâmetros do grupo P1. E eu vou direto para o P1-3. Nesse caso aqui, como nessa aula eu quero ensinar também como fazer reversão, eu preciso de algum botão que reverta. Da forma que está aqui, 0, esse botão aqui, jogue, ele serve para girar o motor numa velocidade mais baixa e geralmente serve para testes, né? É um botão que enquanto eu estou pulsado, o motor está girando, se eu solto o botão ele desliga. Serve para testes. Eu vou definir esse parâmetro como 1 e vou confirmar, e agora eu transformo esse botão jogue no botão de reverter. Então quando eu apertar esse botão, vai acender essa luz, esse LEDzinho F/R aqui, e o motor vai girar no sentido reverso. Então, essa aula é para ensinar a ligar e desligar e reverter, né? Então, por isso eu preciso desse botão aqui para reverter, e é nesse parâmetro aqui que eu habilito para fazer essa função. Agora eu vou voltar para o grupo de parâmetros novamente, para a seleção de grupo de parâmetro. Vou para o P3, grupo P3, vou confirmar, e no P3-00 eu vou acessar esse parâmetro para definir a frequência nominal do motor. Esse motor ele não é de 50 Hz, né? Então eu vou acertar aqui para 60 Hz. Agora, prog para confirmar, e aqui o motor ele já está funcionando, tá? Não preciso definir outros parâmetros. Tem alguns outros parâmetros que eu já vou ensinar para vocês também, mas o que era necessário para fazer rodar, para que nós pudéssemos ligar e desligar e reverter, já está aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como que faz para proteção do motor, alguns parâmetros também que aumentam a qualidade aí do controle desse motor, mas para funcionar já basta. Inclusive vou mostrar como que vai funcionar. Nós temos um tempo de aceleração de 5 segundos e depois de 2 segundos para parada, né? Reparem como vai funcionar. Agora ele está rodando na frequência mínima, né? O tempo de aceleração é sempre em relação ao topo da escala. Da forma que ele... Deixa eu até parar aqui, inclusive, para poder falar. O tempo de aceleração ele está relacionado com o topo da escala que nós definimos para o potenciômetro. Nesse caso, 75 Hz. Então, aqueles 5 segundos é para chegar nos 75 Hz. Se eu definir na metade da escala, então vai demorar a metade do tempo para acelerar. Aqui, como está na frequência mínima, eu estou com frequência 0, então, teoricamente, o rotor ele nem se mexeria. Mas, como eu defini a frequência de 5 Hz como mínima, então nós temos o motor rodando quando eu ligo, mesmo com o potenciômetro no mínimo. Mas depois, se eu aumentar o potenciômetro, eu vou inclusive aumentar agora já para 75 Hz. Quem tem mais familiaridade com o motor já vai perceber de ouvido
que ele está trabalhando acima da velocidade máxima. Então aqui vai trabalhar com 75 Hz. Eu vou até sair desse grupo de parâmetros aqui para ficar mostrando para vocês. Ó. Se eu mudar aqui para 0, ó, vou ligar, ele fixa em 5, que é o valor mínimo que nós tínhamos definido. Vou desligar, vou aumentar para 75. Reparem como em 5 segundos nós atingimos a velocidade máxima. Está trabalhando em 75, se eu desligar, em 2 segundos ele vai parar. Parou. Em 2 segundos ele parou. Eu acabei mudando o potenciômetro antes de ligar, mas não precisa ser dessa forma, né? Eu vou definir aqui como 37 Hz, aproximadamente 37 Hz, que vai ser mais ou menos na metade da escala. Então, para chegar nesse valor de 37, vai demorar apenas 2 segundos e meio. E agora, se eu quiser mexer aqui, eu posso mexer sem problemas. Quando eu mexo, também vale a minha rampa de aceleração e desaceleração. Ela não deixa de valer quando eu estou mexendo aqui. Agora, se eu desligar, como não está na frequência máxima, em menos de 2 segundos ele vai desligar. Pronto. Então, como eu falei, já está funcionando, mas agora eu vou ensinar alguns outros parâmetros aqui que são bacanas também de serem acionados, porque vai melhorar o controle e também vai possibilitar a proteção do motor. Então vamos lá, vou acessar o P3-01. Vou voltar para o grupo de parâmetros 3, vou para o 01. E aqui eu defino a tensão nominal do motor. Já está em 220, então eu não preciso mexer. Vou voltar no ESC, né? Depois eu tenho a corrente nominal do motor. Esse motor é rebobinado, então eu não sei qual é a corrente dele, na verdade. Como o inversor é para 1 cavalo, então ele já vem definido com a corrente aproximada. Eu precisaria medir essa corrente com carga, porque eu já sei sem carga, né? Eu precisaria colocar uma carga aqui para poder medir a corrente dele. Vou deixar em 5 então, mas se você souber a corrente nominal do seu motor, você coloca. O próximo parâmetro P3-03 é o parâmetro para definir a potência do motor em kW. Então, como é de 1 cavalo, dá 750 watts mais ou menos, né? Então 0,7 kW. Parâmetro 4 é o RPM nominal do motor, então posso definir aqui o RPM nominal. Eu não vou mexer também, mas vocês aí podem definir. Esse aqui é o parâmetro 5, que é a corrente a vazio. Corrente a vazio eu sei que está dando 2,2 aproximadamente, então já vou confirmar. O P-06 é a resistência do estator. E aqui no P3-07 é a indutância de magnetização do motor. A resistência é em ohms, esse parâmetro anterior aqui é em ohms. E esse aqui, que é a indutância de magnetização, é em mili-henry. Então, caso você tenha no catálogo do motor, provavelmente vai ter esses parâmetros, né? Então, busca lá no catálogo do motor ou realize sua medição, se você tiver instrumento para isso, realize a medição. Mas é mais fácil buscar no catálogo do fabricante do motor. Então, busca lá essas informações e pode colocar aqui no inversor. Então, como eu falei, não é necessário, esses parâmetros aqui não são necessários, mas é bacana porque o controle ele fica mais preciso nesses casos. Então, se você tiver como colocar, é melhor que se coloque. Se não colocar também não tem problema, o valor que tem aqui já é um valor parecido, já é um valor baseado na potência do inversor. Esse inversor é para 1 CV, então vem com valores aqui mais ou menos condizentes aí com 1 cavalo. No P3, no grupo P3, nós encerramos por aqui. Agora eu vou falar de algumas proteções. Vai ter aula específica também sobre proteção, então caso vocês queiram podem buscar lá. Por enquanto essa aula não foi gravada ainda, então não vai estar disponível, né? Mas caso você esteja assistindo esse vídeo muito depois do lançamento, você pode acessar. Grupo P9, vou acessar o grupo P9, parâmetro, deixa eu ver aqui, parâmetro P9-00. Vou acessar, esse aqui habilita a proteção contra a sobrecarga. Vou colocar em 1 para habilitar. 0 fica desabilitado, 1 habilita. Então está confirmado. Parâmetro P901. Vou abrir aqui. Isso aqui define o percentual em relação à corrente nominal do motor. A corrente nominal nós definimos anteriormente, né? Eu falei que eu não sabia, na verdade ficou mantido como 5. Aqui eu defino o percentual em relação àqueles 5 amperes em que eu quero que atue essa proteção contra a sobrecarga. Aqui está 110%, então quer dizer 5 amperes mais 10%.
5 amperes e meio. Então é com 5 amperes e meio que a proteção vai estar habilitada. Vou sair desse parâmetro aqui, não vou nem confirmar porque eu vou manter da forma que está. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo, P9-06. P9-06 eu vou abrir, aqui eu habilito a proteção contra a falta de fase na entrada, 1 para habilitar a proteção contra a falta de fase na entrada, e o P9-07 eu habilito a proteção contra a falta de fase na saída, também vou deixar como 1 então para habilitar, 0 fica desabilitado, 1 habilita. E tem alguns parâmetros complementares ainda que eu posso colocar, que é o seguinte, vamos lá, eu vou voltar aqui para o P0, aqui eu vou até o 12, que é onde eu defino a frequência de chaveamento. Lembra que o inversor, eu falei na primeira aula, ele vai simular uma onda de tensão senoidal. E ele faz isso dando vários pulsos, vários impulsos de tensão, que a depender da largura desses pulsos, o tempo que eles ficarem ativos, nós teremos uma tensão aí sendo modulada. E aqui eu defino em qual frequência que vai ocorrer essa modulação. Quanto maior a frequência, menos ruído o motor vai fazer. Porém, mais ruído de sinal, ruído na rede, o inversor vai gerar. É natural que equipamentos que fazem chaveamento eletrônico, como é o caso do inversor de frequência, eles gerem algum ruído harmônico na rede. E quanto maior o valor que eu colocar aqui, se eu ir aumentando isso aqui, mais ruído eu vou gerar. Porém, se eu diminuir demais, o inversor de frequência vai fazer um barulhão. Eu vou confirmar aqui esse parâmetro como 1, é 1 kHz nesse caso, né? São 1000 pulsos então, por segundo. Eu vou confirmar, reparem como o motor vai ficar bastante ruidoso. Não é bacana, não é desejável que se tenha esse ruído, né? Então eu vou acessar esse parâmetro, eu posso ir aumentando 1 kHz de cada vez, até ver qual que é a frequência em que o ruído ele para de acontecer. Em frequências mais altas o ruído também acontece, mas ele não é audível, ele sai fora do nosso limite, o limite que o ouvido humano consegue escutar. Então eu posso definir como 4, como 5, enfim. Eu vou escutando o motor, ver qual que é a frequência em que o ruído ele deixa de ser audível e confirmo. Vou confirmar então com 5, se eu confirmar com 5 agora não vai dar barulho mais, ou não vai dar tanto barulho, um pouquinho é normal. Nesse caso ele deu só uma assobiadinha assim, né? Não aquele ruído metálico como antes. Então esse é um dos parâmetros, então o recomendável é que deixe o mais baixo possível, mas desde que não fique fazendo um barulhão também. O próximo parâmetro que eu posso destacar aqui é no grupo 2, o P2-01. Esse parâmetro aqui é para iniciar a rampa a partir de uma determinada frequência já. Como eu falei, o motor ele tem pouco torque em baixa frequência, então de repente eu não quero que ele comece a acelerar desde o 0, eu quero que ele comece a acelerar desde o 10, por exemplo. Então eu pulo essa parte onde ele tem pouco torque, né? Isso a depender também da aplicação, lógico, mas a depender da aplicação eu já coloco uma frequência mais alta para ele iniciar. Vou confirmar aqui com 10. O que isso prejudica? Ele já vai começar com mais torque, porém ele não vai ter tanta suavidade, né? Imagine que o motor, em vez de começar desde o 0 e progressivamente acelerar, ele já vai começar com 10 Hz, então vai dar aquela pancadinha, não como se fosse uma partida direta, é lógico, né? A partida direta já vai começar com 60 Hz, aqui vai começar com 10, mas nós perdemos um pouco de suavidade. Vou demonstrar. É difícil de perceber, né? 10 Hz ainda não é um valor tão alto, mas se comparar com anteriormente, deixa de ser um pouco suave, principalmente em rampas mais longas, né? Aqui, como nós temos uma rampa curta, então fica mais difícil de perceber. Mas caso tivéssemos uma rampa aí de, sei lá, de 15 segundos, por exemplo, começando com 10 Hz, com certeza já se tornaria bem mais perceptível. Então, esse parâmetro aqui é para iniciar, então, a partir de uma frequência. Tem o estou no P2 já, traço 5. O P2-5 é para parada por desaceleração ou por inércia, que eu posso escolher se ele vai parar por desaceleração ou por inércia. No caso, se eu deixar em 0, ele para por inércia, deixa eu mostrar. Ó, desliguei, ele não tem mais rampa de desaceleração. O rotor está girando livremente e ele para por inércia.
a depender da aplicação, isso é bom ou ruim, né? Como eu falei, o motor ele fica gerando uma tensão quando nós temos inércia, então imagina que a carga, dependendo do tipo de carga, nós teríamos um tempo muito longo, né? Então não seria bacana deixar por inércia. Em outras aplicações não teria problema deixar por inércia, é até melhor para algumas aplicações porque não gera tanta demanda de frenagem do inversor, porque quando você tem uma carga de alta inércia e manda ela parar com uma rampa, por exemplo, uma centrífuga industrial, tem uma inércia muito grande. Se você define que ela tem que parar em determinado tempo por uma rampa, se esse tempo for mais curto do que a inércia, o motor vai ficar gerando energia para o inversor e o inversor tem que dissipar através do resistor de frenagem. Ele tem um resistor de frenagem interno já, mas ele tem uma determinada potência. Então, se a potência mecânica for muito grande, gerar muita energia, pode aquecer demais o resistor de frenagem que esse inversor tem embutido nele mesmo. Já tem de fábrica embutido. Vai ter uma aula também sobre frenagem, então fica de olho, você pode aprender sobre isso também. Aqui eu defini 0 a parada por inércia. Se eu deixar em 1, que é como estava já, eu paro em rampa. E também tem a opção de deixar em 2, que aí no momento em que ele para, depois ele freia mesmo através de corrente contínua. Eu injeto uma corrente contínua aqui no motor para que ocorra a frenagem do eixo. Aqui o eixo está livre, né? Mesmo que eu deixasse em 1, ele pararia numa rampa, mas depois o eixo ficaria livre. Se eu deixar em 2, eu consigo configurar para quando terminar a rampa e ele chegar na frequência 0, ele fica freado por um tempo através da aplicação de corrente contínua aqui nas bobinas do motor. Vou deixar em 1 como estava já. Outro parâmetro que eu posso ressaltar aqui, além do P2-1 e P2-5, é o P2-9. Esse aqui é um intervalo para uma reversão. Inclusive nem mostrei reversão, né? Vou mostrar como é que é agora. Vou deixar em 1.2 segundos, 1 segundo e meio, vou confirmar. Vou ligar então. Eu posso apertar o botão, então como eu falei, o jog se transformou em reversão. Eu posso apertar jog, tem uma rampa de desaceleração, ele vai esperar 1 segundo e meio, conforme eu defini no parâmetro P2-09, e vai fazer reversão. Agora está girando no outro sentido. Então, quando está esse valor aqui, eu posso definir um valor menor ou maior. É um intervalo entre um sentido de giro e outro, né? Quando eu aperto aqui jog, então eu inverto o sentido de rotação. Reparem que agora a luz está acesa, se eu apertar de novo ela apaga. Mais uma vez ela acende, então eu fico intercalando entre um sentido de giro e outro. E eu posso fazer isso com o motor ligado, não tem problema. Mas esse tempo aqui, que nós estamos configurando no parâmetro P2-09, é o intervalo, então, entre um sentido de giro e o outro. Temos o P2-10 também, que eu gostaria de destacar aqui. Quando o sinal do potenciômetro está muito baixo, se eu deixar em 0, ele vai manter na frequência mínima, que é 5 Hz. Lembra que eu defini para 5 Hz a frequência mínima de giro aqui para o inversor. Se eu deixar em 1, ele vai desligar o motor. Quando o potenciômetro ficar abaixo, ele vai desligar o motor e se mantém desligado. Se eu deixar abaixo, né? Depois mesmo que eu aumente, ele não vai ligar mais. Deixa eu ver como é que está aqui, vou confirmar dessa forma aqui. Eu tinha definido um valor para iniciar no P2-1, eu tinha programado para ele iniciar com uma frequência maior, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui agora. Ó, reduzir abaixo da frequência mínima, lembra que eu defini 5 Hz como frequência mínima, né? Eu reduzi abaixo de 5, agora mesmo que eu vire o potenciômetro para frente, ó, ele não vai ligar de novo. Então, isso aconteceu porque eu deixei em 1. Se eu deixasse em 0 como estava, vou mostrar como é que ele vai reagir. Ele não vai desligar, ele vai se manter na frequência mínima. Vou reduzir aqui a frequência. Ó, trouxe abaixo da mínima, mas mesmo assim ele se manteve na mínima. Então, da forma que está aqui... Opa! Eu estava no parâmetro errado aqui. Eu não tinha percebido. É o P2-10, né? P2-10. Se eu deixo em 0, então o inversor ele se mantém, o motor ele se mantém na frequência mínima. Se eu deixar em 1, ele desliga de vez. Se eu voltar aqui, ele desliga de vez e fica desligado. Agora, se eu deixar em 2, reparem, ele entra em stand-by. Ele vai desligar, mas se eu aumentar o sinal de novo, ele volta a ligar. O motor está acelerado.
desligou, né? Ficou abaixo da frequência mínima, ele desligou. O inversor ele se mantém ligado, está refrigerando aqui, está com o cooler ligado. Se eu aumentar aqui a frequência, ele volta a ligar. Então, nesse caso, estou no standby. Se ficar abaixo da mínima, se o sinal ficar abaixo da mínima, ele desliga o motor, mas se eu aumentar de novo, ele volta a ligar. Então, tem essas três opções. Voltando aqui para o P2-10, então, nós temos essas três opções. O 2 ele fica no standby, no 1 ele desliga, e no 0 ele se mantém na frequência mínima quando o sinal aqui do potenciômetro está muito baixo. Isso serve depois quando trabalharmos com sinal de tensão vindo de outros equipamentos, por exemplo, isso vai ser bastante útil. Agora eu vou fazer algumas configurações relacionadas ao torque e vai ter uma aula específica sobre controle escalar, se vocês quiserem buscar lá também. Por enquanto eu não lancei essa aula ainda, então eu vou dar algumas dicas aqui de como aumentar o torque desse motor. Isso vai ser através do grupo P4-00. Eu coloco a opção 3 para ter o máximo torque inicial. Se vocês estão com problema de torque, então vai no P4-00. No parâmetro 3 eu já defino com mais torque já, desde o início. No P4-07 eu consigo definir um boost de torque, um incremento de torque em percentual, que está em 5%, eu posso definir até 15%. Então, vou definir aqui, estou no máximo, 15% é o máximo de boost de torque que eu posso ter. Esse boost de torque, então, é para, fora aquele incremento inicial, né, que eu falei, que é o P4-00, que é um incremento de torque na partida, eu tenho o P4-07, que é um boost de até 15% de torque, um incremento de até 15%. E outro parâmetro que eu gostaria de destacar aqui também, o último, para finalizar essa aula, é o P4-10. P4-10 é um parâmetro onde eu habilito eu confirmo 1 aqui, eu altero para 1 e confirmo, para economizar energia. O controle escalar ele é muito bom para isso, para economizar energia. Então, eu defino esse parâmetro aí, P4-10, para habilitar a economia de energia. Então, eu vou ter uma maior eficiência desse motor. Então, essa aula acaba por aqui. Se você gostou, deixa o like aí para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. E não deixa também de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para poder saber quando as próximas aulas forem postadas. Se você tem interesse em alguma função aí específica, deixa nos comentários, que de repente eu venho a gravar falando dessa função. E também não deixa de se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar atento aí quando essas aulas forem postadas, né? Não vai adiantar eu postar se vocês não receberem a notificação, não souberem quando que ela foi postada. Até a próxima!